agora acho que entrou a Carla, né, Carla? É. Foi, né? Tá, vamos ver. Sim, o Bruno é a Carla, velho. Tá, Carla. Cara, sou o único menino aqui, velho. Ainda tô usando foto de menino. Vocês só estão tendo aula agora? Não, já tiveram aula hoje? Ah, sim, já tivemos, já produção de texto. Ah, tinha 2 aulas de educação física? Sim, e aí, tipo assim, da educação física é vídeo, daí, tipo, em uma aula dá pra ver, eu acho. Eu espero que Entendi. tenha, eu espero que dê. João Vitor. A Isa tá aí, ó. O que você estava falando dela? Cara, eu não sei, cara, eu tenho. Não é que ela não fala nada durante as lives, eu fico meio. Tipo assim, que antes não era que antes era o Dudu, né? Que ele nem Hum. tá aqui. Deixa eu mandar pra ele vir pra live aqui. Professor, ele já tá aí? Quem? O Eduardo? Não. Acho que vamos começar, né? Porque meia hora é muito, muito, muito rápido. Gente, nós vamos falar hoje sobre a tabela dos valores de seno, cosseno e tangente, que é a tabela trigonométrica. Eu vou falar no slide com vocês, porque falar sobre a tabela não tem muito o que falar, então eu vou resolver algumas atividades usando a tabela, que é o que mais, assim, nos interessa, beleza? Então, vamos lá. Professora, calma aí. O Dudu pediu pra eu te avisar que ele vai demorar, porque o pai dele tá usando o computador, tá? Ah, tá. E a Natália, gente? Então, nosso assunto de hoje é a tabela trigonométrica. Página 116 e 117. Pessoal, o que é a tabela trigonométrica? A tabela de razões trigonométricas. Vou ter que parar já e voltar lá. Só um minuto. Bom dia, Aislan. Tá bugado o quê, Laura? Não, eu acho que, tipo assim, porque começou a travar você, mas deve ser minha internet. Ah, todo mundo tá vendo normal? Agora sim. Tá. Então vamos lá. A tabela das razões trigonométricas. Tabelas trigonométricas relacionam um ângulo aos seus respectivos valores de seno, cosseno e tangente. Elas foram criadas para facilitar quaisquer cálculo envolvendo trigonometria, pois fazendo uso de uma tabela trigonométrica, basta procurar o valor numérico do seno, do cosseno e da tangente referentes a um ângulo qualquer. Então, aqui eu trouxe um exemplo de tabela trigonométrica, lá na página 116 do livro de vocês, no módulo 3, também tem um exemplo de tabela trigonométrica lá. Então, nós temos aqui, ó, seno, cosseno e tangente de 1 a 89. Então, esses são os valores que a gente usa para seno, cosseno e tangente, ok? Então, quando eu quero fazer um exercício, por exemplo, se eu tiver um ângulo de 8 graus e eu precisar do seno, eu tenho que vir na minha tabela e procurar na coluna do seno, a 8 graus, o seno é 0,139, ou aproximadamente 0,14. Geralmente a gente usa 2 casas decimais. Vai dar diferença, prof, se eu usar 3 casas, como está aqui? Pouca coisa, tá? Então não vai ser errado. Você pode usar as 3 casas ou usar só 2. Ou ainda, gente, nós temos o recurso das calculadoras, que hoje várias calculadoras têm também essas relações trigonométricas, tá? Seno, cosseno e tangente. Então, se você tiver uma calculadora em mão, você nem precisa ter a tabela. Enzo. Bom dia, Enzo. Então, é só saber manipular a tabela que vocês não vão ter problema nenhum em usar ela. A questão é você procurar a coluna correta daquela medida que você quer. Então, se eu quero seno, é o primeiro valor. Se eu quero cosseno, é o central e tangente é o terceiro valor que aparece.
Mas às vezes a gente confunde, gente. Então tem que estar sempre atento a essa questão. Procurar a posição correta da medida que você quer. Não se confundir, senão vai dar errado o seu exercício. Só para a gente lembrar as nossas relações métricas, o que é o seno mesmo? O seno de um ângulo é o quociente, né? A divisão entre o cateto oposto de um triângulo retângulo pela sua hipotenusa. O cosseno de um ângulo vai ser o quê? A razão, né? O quociente entre o cateto adjacente e a hipotenusa de um triângulo retângulo. E a tangente vai ser a razão entre a medida dos seus catetos. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente em um triângulo retângulo. Em todo triângulo, se eu tiver... Oi? Para todo, gente, triângulo que tiver um ângulo de 1 grau, o seno, o cosseno e a tangente vão ser esses 3 valores respectivos aqui, tá? Independente do meu tamanho de triângulo. Se aparecer, vamos dizer lá, um ângulo de 1 grau, são essas medidas que eu vou usar. Um ângulo de 21 graus, são essas medidas que eu vou usar para seno, cosseno e tangente. Então, para qualquer triângulo, se aparecer qualquer um desses ângulos aqui, é essas medidas que eu uso. Não vai mudar, independente do formato, né, do tamanho do seu triângulo, ok? Então, essas tabelas, elas são válidas sempre. Se você não tem um ângulo e pode usar a tabela, é esses valores que você usa, ok? Então, vamos lá no que mais interessa aqui, são as aplicações acerca disso. Então, aqui diz assim, ó, calcule o valor de x no triângulo abaixo. Então, o que eu tenho nesse triângulo? Eu não posso usar teorema de Pitágoras. Por quê? Porque eu só tenho um lado e eu quero descobrir um outro lado desse meu triângulo. Mas eu posso usar aqui uma relação trigonométrica. Por quê? Porque eu tenho um ângulo envolvido e eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu posso trabalhar com trigonometria. Vamos identificar nesse nosso triângulo retângulo os nomes dos seus lados. Então, aqui, ó. Como eu tenho o ângulo de 35, que é o que eu vou considerar, eu tenho o que em relação ao ângulo de 35? O cateto oposto, aqui, cateto adjacente a esse de baixo, e a nossa hipotenusa. Em relação às medidas que eu tenho nesse triângulo, quais medidas me aparecem? Me aparece um ângulo, né, de 35 graus, eu tenho um ângulo de 35 graus. Eu tenho o cateto adjacente a esse ângulo, que é igual a 4, e eu tenho a hipotenusa, que na verdade é o que eu quero determinar, que é o nosso x. Então, nós temos a hipotenusa, que é x. Agora, analisando os dados que eu tenho do meu problema, o que eu consigo calcular com ângulo, cateto adjacente e hipotenusa? Então, vamos voltar aqui, ó. Nós temos qual relação que usa ângulo, cateto adjacente e hipotenusa? O cosseno. Então, para eu resolver esse exercício, eu vou ter que usar o quê? A relação do cosseno, que diz assim, que o cosseno de um ângulo é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nós temos esses dois aqui, né? E vamos descobrir esse. Então, substituindo os nossos dados, nós vamos ter que o cosseno de 35 graus é igual a cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é x. Agora, o que eu vou fazer? Vou na minha tabela trigonométrica, né? Que eu vou usar do nosso livro aqui, para não ficar voltando ali atrás. Vou lá no ângulo, mas é bom eu ir lá para mostrar para vocês. Vou no ângulo de 35 graus, que está aqui, ó, e vou na linha, na coluna do cosseno, que é esse aqui, e vou pegar a medida referente ao cosseno, que é 0,819, ok? Então, esse valor que eu vou usar lá, que eu posso usar aproximadamente 0,82. Mas vamos deixar com as 3 casas ali. Então, nós vamos ter que o cosseno de 35, deixa eu não errar, vai ser 0,819. É igual a 4 sobre x. Agora sim eu posso resolver de forma bem simples. Porque aqui, ó, nós temos o quê? Uma razão, né? Uma proporção.
Então, produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, x vezes 0,819 é igual a 0,819x, que é igual a 1 vezes 4, que é 4. Só um minutinho, gente. Bom dia, Eduardo. Então, aqui nós vamos ter lá que eu não quero 0,819x, então x é igual a 4 dividido por 0,819. Logo, x vai ser igual a... Nesse caso de trigonometria, geralmente a gente usa esse recurso aqui, tá? A calculadora. Geralmente, quando nós estávamos em sala de aula, que tinha prova, eu deixava usar a calculadora para resolver. Então, o nosso x vai ser aproximadamente 4,88 unidades de medida, que aqui o exercício não trouxe. Então, nossa hipotenusa nesse triângulo é aproximadamente 4,88 unidades de medida, ok? E assim, a gente resolve usando a tabela trigonométrica. Viu que simples? Então, o maior cuidado que vocês têm que ter é o quê? Saber localizar o dado que você quer lá dentro da sua tabela. E o restante é super simples. Só substituir na formulazinha que você vai usar, é claro. Identificar também qual razão trigonométrica você vai usar para resolver o seu exercício. Se você pegar a razão trigonométrica errada, você vai errar o exercício. Então, tem que prestar bem atenção nos elementos que você tem no problema e pegar depois corretamente na tabela o valor que você precisa, ok? Professora, Então, vamos lá. Oi. Quando for as provas, a gente vai ter que decorar toda aquela tabela ou vai ter uma tabela só pra gente? Não, vou mostrar um exercício aqui para vocês, mais ou menos como vai ser. João, Professora, a gente minha não cachorra comeu minha calculadora. Rian, só um minutinho. A gente não decora essa tabela. A gente tem uma certa obrigação de conhecer as relações trigonométricas dos ângulos notáveis, que a gente vai falar amanhã sobre eles. Mas em relação aos outros ângulos, você vai ter o seu problema, vai trazer esse dado, né? Vai trazer as relações lá que você precisa, ou você pode usar a calculadora. Na calculadora você consegue calcular por exemplo, o cosseno de 35, tá? Então, tem esses recursos que a gente tem. Jamais você vai decorar aquilo ali. Fala, Rian. Não, nada. Nada não. Tá. Olha aqui, João, como vai acontecer para vocês numa prova, por exemplo. No triângulo retângulo da figura abaixo, determine as medidas de x e y indicadas. Use seno de 65 igual a 0,91, cosseno de 65 igual a 0,42 e tangente de 65 igual a 2,14. Então, é desta forma que vai aparecer num exercício, se você não puder usar a tabela, entendeu? Agora, se você usar a tabela, geralmente não aparece. Mas, quando você não pode usar a tabela, ou é difícil para você ter o acesso à tabela, por exemplo, numa prova de vestibular, se não tem a tabela lá na prova, eles vão te trazer a indicação das medidas, das razões trigonométricas que você precisa. Tá bom, João? Então, é esse estilo aqui. Então, o que nós temos que calcular? Nós temos que calcular o x e o y. Em relação ao nosso ângulo aqui de 65 graus, o que é o x, gente? O x é o nosso cateto oposto. E o que é o nosso y? O y é o cateto adjacente a 65, certo? Que são as medidas que eu tenho ali. Então, o que eu vou fazer? Para calcular x, qual relação métrica que eu tenho que relaciona ali? Cateto oposto e a hipotenusa que eu conheço e o ângulo. É o quê? É o seno. Então, nós vamos usar o quê? Seno de 65. Então, vamos tirar os dados aqui primeiro. Então, nosso cateto oposto é x, cateto adjacente é y, hipotenusa a gente tem que é 9, e nós temos o ângulo ali, que é um ângulo de 65 graus. Então, com isso aqui, o que eu posso calcular? Eu posso calcular o seno, né? Para descobrir o x, porque eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa. E tenho o ângulo. Então, olha lá, seno de 65
é igual a cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 9. Então, nós temos o seno de 65, ó, o exercício nos trouxe aqui. Então, seno de 65 é 0,91, é igual a x sobre 9. Logo, nós temos aqui uma proporção, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 1 vezes x é igual a 9 vezes 0,91, que vai dar 9, vai dar 81. Duas casas depois da vírgula, uma, duas. Então, o valor de x é 8,19 unidades de medida. Certo? Entendeu, João? João? Mas foi bom até, foi bom. Não estou entendendo nada que você falou. Foi bom até, foi meu... Agora, ó, nós temos que descobrir o y. Nós temos três formas praticamente para descobrir o y. Quais? Eu posso calcular o cosseno, que eu tenho, ó, cateto adjacente e hipotenusa, que relaciona essas medidas, né, e tem o ângulo. Eu posso calcular a tangente, porque eu já conheço o meu cateto oposto, que é 8,19, e ainda, além dessas trigonometrias, essas relações trigonométricas, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque eu conheço já dois lados, né, do meu triângulo retângulo e posso determinar o outro pelo teorema de Pitágoras. Aí fica a seu critério decidir qual é o método mais fácil, tá? Eu não vou aplicar teorema de Pitágoras, eu vou pegar uma das relações, tá? Vou usar, então, o cosseno. Por quê? Porque eu tenho o cosseno aqui, ó. Então, o cosseno de 65 é igual a quanto? A y, que é o meu cateto adjacente, dividido pela minha hipotenusa, que é 9, certo? Então, eu tenho o cosseno de 65. O cosseno de 65 é 0,42, que é igual a quanto? A y sobre 9. Aqui nós temos o quê? Uma proporção também, produto dos extremos igual ao produto dos meios, 1 vezes y. 9 vezes 0,42, que vai dar 9 vezes 2 dá 18, 9 vezes 4 dá 36, com 1 que foi 37. Então, quantas casas decimais tem o meu número? 2. 2, vírgula. Então, o nosso cateto adjacente é 3,78 unidades de medida. Pronto, descobrimos x e y no nosso exercício. Difícil? Bem fácil, né, gente? Bem tranquilo. É só como a prof falou, saber determinar, escolher qual razão você vai usar. Se eu fizer, prof, a tangente vai dar a mesma coisa? Tem que dar a mesma coisa. Se eu fizer teorema de Pitágoras, vai dar a mesma coisa? Vai dar muito próximo, porque como a gente está trabalhando com decimal, pode ser que dê uma variação. Mas é para dar a mesma coisa, tá bom? Então, agora vamos lá. Mais um exercício que já está quase terminando a nossa aula. Considere o triângulo retângulo ABC da figura e determine as medidas A e B. Então, ó, eu quero saber o meu A e eu quero saber o meu B. E eu tenho aqui um ângulo de 60 graus. E só que vocês estão vendo que o meu exercício não está trazendo o valor do ângulo de 60 graus, né? Nem seno, nem cosseno e nem tangente. Então, nós vamos lá na nossa tabela. Vamos pegar lá o seno de 60, vamos ver quanto que é, o cosseno de 60 e a tangente de 60. Por que que eu vou fazer isso? Já para eu ter todas as relações aqui, para ver qual que eu vou usar depois para determinar as minhas medidas ali. Então, ó, seno de 60, deixa eu achar aqui na tabela, lá na nossa primeira, ó, seno de 60 tá aqui, ó. Seno é 0,866, o cosseno é meio e a tangente é 1,732, certo? Então, vamos anotar esses valores ali para nós ter no problema. Então, 0,866 é o seno, o cosseno é 0,5 e a tangente é 1,732. Dava para usar só 1,73, tá? E aqui 0,87 para aproximar. Dá para usar também, sem problemas. Agora, vamos lá.
O que nós temos aqui? Vamos identificar no nosso triângulo, retângulo, os elementos que ele tem. Nós temos aqui o ângulo, então esse aqui é o nosso cateto oposto. Ângulo, o lado oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa. E o lado do triângulo que faz parte do ângulo é o nosso cateto adjacente. Então, o que eu tenho que descobrir? A hipotenusa e o cateto adjacente desse meu triângulo. Então, para descobrir a hipotenusa, eu posso usar primeiro a relação de quem? Do cosseno. Por quê? Porque eu conheço a medida do cateto oposto e eu quero descobrir a hipotenusa. E eu tenho, do cosseno nada, né, gente? Do seno, desculpa. E eu tenho o meu ângulo. Então, o seno de 60 é igual ao quê? Cateto oposto, que é 12 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que eu não conheço, que é o nosso A. Então, eu tenho seno de 60. Quanto que é o seno de 60? 0,866. É igual a 12 raiz de 3 sobre A. Logo, eu tenho aqui de novo o quê? Uma proporção. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 0,866 vezes A é 0,866A, igual a 12 raiz de 3. 12 raiz de 3, a gente resolve o problema usando essa calculadorinha aqui. Então, 12 vezes a raiz de 3 vai ser aproximadamente 20,78. Logo, agora fica fácil. A é igual a 20,78 dividido por 0,866. A vai ser igual, novamente usando a calculadora, 20,78, né? Dividido por 0,866, vai ser 23,9955. Então, aproximadamente 24 unidades de medida. É a hipotenusa. Agora, eu vou calcular o quê? O meu cateto adjacente. Vamos usar diferente. Agora eu vou fazer aqui usando o teorema de Pitágoras. Ou vocês preferem fazer o cosseno para vocês praticarem essa parte das relações trigonométricas? O que vocês acham? 24 aqui. Falem comigo. Gente, vocês saíram da aula, por favor? Não, tô no Eu tô banheiro agora, comendo, não posso falar. me deixa. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o cosseno para praticar, já que vocês não me respondem. Por que cosseno? Porque eu quero cateto adjacente e eu já conheço a minha hipotenusa. Posso usar a tangente, Pro? Posso, porque eu tenho o cateto oposto e quero descobrir o cateto adjacente. Mas, vamos usar o cosseno. Então, cosseno de 60 vai ser igual a cateto adjacente, que é o nosso B, que a gente quer descobrir, pela nossa hipotenusa, que é 24. Então, cosseno de 60 é 0,5, que é igual a B sobre 24. Nós temos aqui, então, uma proporção, 1 vezes B, B é igual a 0,5 vezes 24. Quanto que é a metade de 24, gente? Um viado assado. 0,5 é a mesma coisa que a metade, né? Então, metade de 24 é 12 unidades de medida. E assim, ó, descobrimos o nosso A e nosso B de forma bem prática, usando as relações trigonométricas. Lembra que aqui eu posso usar tanto tangente como o teorema de Pitágoras também. Beleza? Que horas são? Falta 3 minutos. para acabar. Vamos lá, então, bem rapidinho. Sabendo que o triângulo retângulo da figura abaixo é isósceles, quais são os valores da tangente de A e da tangente de E? Nossa, como que eu vou resolver esse exercício? Não tenho dúvida nenhuma. Prof, tangente não é aquele coisa que o carro faz na corrida para ele ganhar tempo? Tangente, a gente tem retas tangente. O que são retas tangente? Que cortam um único ponto, uma circunferência, por exemplo, tá? Que passa por um único ponto. Agora, na corrida, eu não sei o que significa isso. No nosso caso aqui, tangente é
a divisão, tangente de um ângulo, Enzo, é a divisão entre o cateto oposto do meu triângulo retângulo pela cateto adjacente. É a razão, esse sentido de tangente que a gente tem aqui. Que significa também uma linha que vai cortar em determinado ponto ali, quando a gente tem uma circunferência formando um triângulo retângulo. Ela é exatamente o ponto onde essa linha cruza uma reta que passa por essa circunferência. Então, não sei se tem alguma coisa a ver, pode ser que tenha. Então, gente, ó, como que eu vou descobrir a tangente de E e de A se eu não sei os valores, não tenho valor nenhum? Nós temos sim. Primeira coisa, o que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados de mesma medida. E como a gente estudou ano passado, um triângulo isósceles tem dois ângulos de mesma medida também, congruentes. Como aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, concluímos que os outros dois ângulos que são iguais são o ângulo E e o ângulo A. E esse ângulo E e esse ângulo A tem 90 graus para ser dividido igualmente entre eles, porque eles são iguais. Então, o meu ângulo E é quanto? 45 graus, que é 90 dividido por 2, e o meu ângulo A também é 45 graus. Logo, nós podemos afirmar que a tangente de A, porque é o mesmo ângulo, né? É igual à tangente de E, que é igual ao valor que a gente vai procurar lá na nossa tabela trigonométrica, porque é isso que a gente está fazendo, usando a tabela, né? Então, um ângulo de 45, ó, ângulo de 45, tangente. Qual que é a tangente de 45? 1. Então, a tangente do ângulo A e do ângulo E é igual a 1. Pronto. Resolvemos o nosso exercício. Difícil? Só interpretação, viram? Nada mais. E para a gente finalizar bem rapidinho, vamos descobrir aqui, encontro, ou melhor, vai dar tempo, gente? Já deu o nosso horário? Já deu. Já deu, então não vai dar tempo. Então não vou atrasar os outros nem vocês. Verdade. Então marca aí, tarefa, página 121 e 122, exercício 1, 2, 5 e 7. Beleza? Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. Beleza, gente? Não deixem de fazer. Faça o que você puder, o máximo possível, isso significa dizer, ok? Gente, bom finalzinho de aula para vocês, beijos Tá, bom e final. até amanhã. Um bom meio de semana para vocês. Vamos lá, tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Eu vou mandar lá no grupo, tá, a tarefa?